Salmos, capítulo de número 22. Desde já eu peço que a igreja se coloque de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Amém. Salmo de número 122, verso 1, apenas o versículo de número 1 que diz: toda glória. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém, meus amados? Oramos a Deus. Pai querido, Pai santo, Deus que fez os céus e a terra, nesta noite, meu Pai, estamos de pé na sua presença, meu Deus, invocando, Pai, o teu santo nome. Estás aqui, Deus. E eu te peço, meu Pai, que tudo que eu falar nesta noite, que não venha ser de mim mesmo, mas que venha ser uma revelação de Deus para a humanidade, para o teu povo, que seja uma mensagem tirada do coração de Deus para o teu povo, porque a tua palavra, ó Senhor, é uma revelação para a humanidade. É tudo que eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sente dando glória a Deus, sente dando aleluia, sente glorificando a Deus nesta noite. Queridos, eu estava pedindo a Deus um tema para pregar nesta noite. E o tema qual o Senhor me dera é as três qualidades para ser segundo o coração de Deus. Diga comigo as três qualidades para ser segundo o coração de Deus. Amém? Os que entenderam, digam amém. Queridos, olha para cá. O salmo que acabamos de ler, ele foi escrito pelo rei Davi. A palavra salmo no hebraico é terrilim, que significa canções, músicas, louvores. O Salmo de 122, ele é atribuído a Davi, ou seja, foi Davi que compôs, que escreveu este salmo, esta canção, esta música.
Davi, ele era filho de Jessé. Davi teve 7 irmãos e 2 irmãs. O nome Davi no hebraico é David, que significa querido de Deus. Aleluia. Amado por Deus. Há quem diga que Davi foi consagrado a rei sobre Israel no lugar do rei Saul, Glória a Deus. com 17 anos de idade. Aleluia. Só que Davi só subiu ao trono anos e anos e anos depois, após a morte do rei Saul. Glória a Deus. Aleluia. Davi tinha uma profissão. A profissão de Davi era de pastor de ovelhas. Deus. Davi pastoreava as ovelhas de seu pai Jessé. Glória a Deus. Davi também era tocador. Ele tocava harpas. Davi louvava para Deus. Glória a Deus. Davi também era compositor. Aleluia. Ele escrevia músicas, canções para Deus. E uma das canções que Davi escreveu para Deus, foi os Salmos, de número 122, Aleluia. verso 1. Quando ele canta para Deus, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A palavra do Senhor nos informa, queridos, no livro de 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo de número 13, verso 14. Davi é chamado por Deus homem segundo o meu coração. 1 Samuel, capítulo de número 13, verso 14. Repito, Davi foi chamado por Deus homem segundo o meu coração. Aleluia. Aleluia. E nesta noite eu quero apregoar uma mensagem subordinado, subalterno, submisso ao tema: as 3 qualidades para ser segundo o coração de Deus. A primeira qualidade para ser homem ou mulher segundo o coração de Deus, como foi o rei Davi, é a sua confiança nele. Davi confiava em Deus. É por essa razão que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque ele confiava no Senhor.
tanto em Deus, que está escrito no livro de Salmos, no capítulo de número 37, e no versículo de número 4 ao versículo de número 5, escrito está: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Versículo de número 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo o fará. Quer ser um homem segundo o coração de Deus? Você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus? Confie no teu Deus. Deposite a tua confiança no Senhor. No livro de Salmos, no capítulo de número 125, e no versículo de número 1, escrito está: os que confiam no Senhor serão como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Torno a repetir: quer ser um homem segundo o coração de Deus, como foi Davi? Quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, como foi Davi? Confie mais em Deus. Acredite no seu Deus. Coloque a sua confiança no Senhor. Ainda que para ti seja impossível, para o nosso Deus nada é impossível. A primeira qualidade para você ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, como foi o rei Davi, a sua confiança no Senhor. A segunda qualidade para ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus é a sua obediência a Ele. Davi era obediente ao Senhor. Quando Deus escolheu Davi, Deus disse: Davi é um homem segundo o meu coração, porque ele irá fazer a minha vontade. Para fazer a vontade de Deus, tem que obedecer às suas palavras. Confesso os senhores,
que Davi várias vezes errou, pecou contra Deus, Aleluia. cometeu graves erros, mas o mais importante é que ele se arrependeu dos seus pecados. A palavra arrependimento no hebraico significa retorno, techuvá, retorno, retornar para Deus. No grego é metanoia, mudança de mente, mudança de direção. Eu estou andando no caminho errado, irei sair desse caminho errado, irei andar pelo caminho certo. Metanoia, arrependimento, mudança de direção, mudança de vida, Glória a Deus, aleluia. mudança de história. Aleluia. Davi era obediente a Deus. Quando ele errava, ele reconhecia o seu erro e tornava de volta para Deus. E uma das qualidades de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus é a sua obediência a Ele. Olha só o que está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 1 ao versículo de número 2. Escrito está, olha só o que Moisés disse para o povo de Israel. Glória a Deus, aleluia. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E no verso 2 Moisés diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Sabe o que Moisés queria dizer para o povo de Israel? Lembrando que Moisés era profeta, e a palavra profeta no hebraico é Nevim. Que significa porta-voz de Deus. Moisés era a boca de Deus na terra. E Moisés disse para o povo de Israel: se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, não precisará você
as bênçãos do Senhor. Aleluia. Porque as bênçãos do Senhor correrão atrás de ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Santo e adorável Senhor. Grave isto. Grave isto na sua memória. Aleluia. A primeira qualidade para um homem ou uma mulher ser segundo o coração de Deus é a sua confiança nele. A segunda qualidade para um homem ou uma mulher ser chamado segundo o coração de Deus é a sua obediência a Ele. E a terceira qualidade para um homem ou uma mulher ser chamado segundo o coração de Deus é quando ele ou ela está disposto a buscar o Senhor. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque o seu coração estava inclinado a buscar o Senhor. E ele escreveu um salmo, o salmo de número 122, verso 1. Olha só que Davi disse: alegrei-me, fiquei muito alegre, fiquei muito feliz quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Davi tinha um coração inclinado para Deus. Davi tinha um coração inclinado para buscar o Senhor. Davi olhou para as nações e ele percebeu que as nações eram politeístas, adoradores de vários deuses. E cada deus das nações tinha uma casa para morar. E o Deus de Davi morava em uma tenda. Aleluia. Porque escrito está que o Santo dos Santos ficava no tabernáculo, atravessando o segundo véu. Tabernáculo é tenda. E o Deus Todo-Poderoso descia em uma nuvem. Aleluia. Porque Moisés não poderia, o sumo sacerdote não poderia ver a face de Deus, senão morreria. Homem nenhum verá minha face e viverá. Então Deus descia em uma nuvem, a nuvem encobria o rosto de Deus. Aleluia. E essa nuvem, ela é chamada de Shekinah, ou Shekinah no hebraico, que significa habitação de Deus. Deus habitando dentro da nuvem. Aleluia, Deus. O sumo sacerdote chegava no Santo dos Santos
e invocava o nome do Senhor, o tetagrama, as 4 letras sagradas do nome do Criador, e o de Rei, Vav-Rei, que nós traduzimos como Jeová. Glória a Deus, aleluia. E Deus falava uma vez no ano, na festa de Yom Kippur, que significa o dia do perdão, Aleluia. com o sumo sacerdote. Aleluia. Deus habitava na tenda. Glória a Deus. Davi chegou na cidade dos filisteus e havia uma casa para Dagom. Aí Davi desejou construir uma casa para Deus. Não para Deus morar na casa, porque no pensamento pagão, tipo o pensamento dos filisteus, acreditavam que fazendo uma imagem de escultura de Dagom, metade homem, metade peixe, e colocasse dentro de um templo, que o Deus dele ia habitar dentro daquele templo, ou morar naquele templo. Aí fazia aquela imagem. Só que no pensamento judaico não, Deus não habita em templo feito por mão de homem. A única coisa que Deus pode fazer é se manifestar a sua presença dentro do templo, dentro da igreja. A presença de Deus está neste lugar. Davi desejou construir uma casa para Deus não habitar na casa, mas para Deus manifestar a sua presença na casa. Aí Deus disse para Davi: Davi, sua mão é manchada de sangue, você não pode construir uma casa para mim, mas irei levantar o rei Salomão, o seu filho, para construir uma casa para mim. Você já percebeu porque Davi era chamado homem segundo o coração de Deus? Porque o seu coração estava inclinado para buscar ao Senhor. E essa é a terceira qualidade de um homem e de uma mulher que quer ser chamado ou chamada segundo o coração de Deus. Aleluia. A inclinação de querer buscar ao Senhor. Aleluia. Teu Deus. Olha só o que diz no livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 13: E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Isaías capítulo de número 55, versículo de número 6 e o versículo de número 7, a parte B, escrito está: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho
Livro de Jó, capítulo de número 8, versículo de número 5 ao versículo de número 6. Um dos amigos de Jó olhou para Jó e falou algo muito interessante. E disse: Jó, mas se de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo Ele despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O que falar no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. O que é que está escrito lá? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus. Ouvirei o que dos céus? O teu clamor, e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Para finalizar, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. Palavra de Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Mashiach, o nosso Cristo, ungido Filho de Deus. Ele olhou para os seus discípulos e disse: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia, glória a Deus. E o resto das coisas vos serão acrescentadas. As três qualidades para um homem ou uma mulher ser chamado de homem ou mulher segundo o coração de Deus. A primeira qualidade é a sua confiança no mais forte, no. Essa é a primeira qualidade. A segunda qualidade é a sua obediência a mais forte, e a terceira qualidade, ter um coração inclinado para buscar ao Senhor. Aí você irá cantar como cantou Davi. Glória a Deus, aleluia. Alegrei-me. Fiquei bastante feliz. Fiquei bastante alegre quando me disseram: vamos buscar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos à casa de Deus. Para finalizar, o irmão José Marques prepara um corinho de fogo aí, né? Como diz lá na Bahia, né? Corinho de fogo. É uma linguagem baiana. Você chega lá na Bahia, cante corinho de fogo aí, os irmãos já sabem.
fome, até passar para a igreja. Tá bom. Ah, sua esposa? Tá bom. Aí enquanto o irmão Zé Marcos estiver louvando a Deus, só um momento. Aí iremos passar salva para tirar as ofertas. Mas já tenha preparado aí. Já esteja na mente. Amém, meus amados? Pois é. Essas são as 3 qualidades para buscar, para ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Então, os irmãos, guarde esta mensagem no teu coração para você não pecar contra Deus. Vamos ouvir o irmão José Marcos louvando ao Senhor. Enquanto ele louva ao Senhor, iremos passar salva para tirar as ofertas.